Privatização errada. Aos poucos, a questão das tarifas, do transporte coletivo de Curitiba vai se transformando numa novela semelhante àquela dos pedágios. Quer dizer, discute-se, faz-se estudos, as coisas não se resolvem de forma adequada e vai acontecer talvez como aconteceu agora, 15 anos depois do início do pedágio, o pessoal descobre que o serviço está ruim, que precisava duplicar e coisas assim. Então, o problema nosso em relação ao sistema, ao transporte coletivo, é justamente não perder tempo, fazer as coisas certas, ter, vamos dizer assim, substância para decisões adequadas, algo que até surpreende, porque quem é candidato a prefeito, quem assume um cargo, deve, antes de mais nada, ter base, formação técnica, deve ter competência para decisões urgentes, de curto, médio e longo prazo. Esse é o ônus do governo, né? Mas, diante de tudo o que aconteceu, vale a pena lembrar o que aconteceu, vamos dizer, o que houve desde que Roberto Requião foi prefeito. Na administração dele, nós tivemos a oportunidade de acompanhar mudanças colossais no transporte coletivo, que, no entanto, são olimpicamente ignoradas por razões que não me compete aqui expor, mas elas foram grandes. Por quê? Porque naquela época, uma época extremamente difícil, em que a prefeitura de Curitiba estava quebrada, o prefeito decidiu a formação da frota pública. Isso era fantástico. Quer dizer, em um ano e pouco, nós conseguimos comprar uma fração pequena da tarifa, 88 ônibus articulados. Reintroduzimos a bilhetagem automática, né? O prefeito excluiu da tarifa do ônibus o custo de gerenciamento, até porque ele dizia que se isso fosse parte da planilha, a própria Urbis teria interesse em aumentar a tarifa. Adotou-se o pagamento por quilômetro. Com isso, as empresas se desinteressam de transportarem muito mais gente ou muito menos. O problema é da prefeitura. E estávamos, inclusive, implantando sistemas de monitoramento, de fiscalização eletrônicos que, infelizmente, foram abandonados. Mas, aliás, a primeira coisa que foi abandonada pelo prefeito que nos sucedeu, que sucedeu ao prefeito Roberto Requião, foi a frota pública. Porque isso ofende ideologicamente aqueles que formam capital com dinheiro do povo, que afinal a riqueza do empresário de ônibus vem de duas partes. Uma da formação de patrimônio com dinheiro do BNDES e outras fontes de empréstimo, até do próprio fabricante. E segundo, e aí sim, com gerenciamento de recursos humanos, que é onde a iniciativa privada costuma ser melhor que a administração direta. Por uma sequência de fatos que também não entendi, o próprio Ministério Público insistiu que fosse feita a licitação das concessões, quando a prefeitura tinha a opção de assumir a concessão do transporte coletivo urbano de Curitiba e licitar o uso dos ônibus para o transporte coletivo, licitar serviços
né? Mantendo de forma crescente a frota pública. Tudo foi feito ao contrário, numa sequência de fatos que mereceriam uma auditoria profunda e que culminou com a assinatura dos atuais contratos de concessão, o que lamentamos muito, inclusive na época participamos de manifestações contra e escrevemos também sobre essa questão, mas era um mundo de surdos e cegos. Agora vem o problema da tarifa, do subsídio. Já há alguns anos pratica-se o subsídio, transferindo uma fábula de dinheiro para as empresas de ônibus, quando a própria Comec, o próprio governo do estado, já poderia ter centenas de ônibus e tirando isso ou jogando na tarifa o mínimo possível. Com isso, nós teremos padrões bem definidos de ônibus. Uma empresa gerenciadora ou uma autarquia gerenciadora do transporte coletivo urbano na região metropolitana e aqui em Curitiba algo similar para o transporte coletivo urbano de Curitiba. Vemos tudo acontecendo de maneira confusa. Se não fosse o jornal Gazeta do Povo, muita coisa teria sido ignorada, porque aos poucos o jornal, nesse período de jornalismo extremamente competente, mostrou os furos na planilha, mostrou em reportagens ou aproveitou depoentes para levantar questões importantes para as quais nunca tivemos atuação nem do Conselho de Consumidor, do Ministério Público, de ninguém, lamentavelmente, né? Agora, o governo, o atual prefeito, né, pessoa até que eu gosto muito, né, Gustavo Fruit, ex-deputado, se encontra numa enrascada, né, porque a bomba explodiu no colo dele. A tarifa, nas condições atuais, se feita para valer, vai custar algo em torno de R$3. E quem paga isso? A integração na região metropolitana pode acabar. Que coisa horrível! O governo federal disponibiliza recursos para sistemas infinitamente mais caros. Mas nem o governo federal, nem estadual, nem municipal tiram impostos que pesam sobre esse serviço. Seria o mínimo que poderiam fazer. E não consideram, aliás, agora já é muito difícil fazer isso, talvez isso ainda seja possível na região metropolitana, a hipótese de terem frota pública, de licitarem, não concessão com formação de patrimônio, etc., mas concessão para realização de serviço, ou permissão, que seria até o mais lógico. Mas poderíamos ter centenas de empresas operadoras, não há necessidade de grandes empresas. Até foi uma piada no último edital, dizendo que quem participasse do edital que custava uma fortuna para comprar, né, o direito de participar, teria que ter experiência em bilhetagem automática, como se bilhetagem automática fosse algo que em grego, aramaico, sei lá, e que tivesse acontecido para complicar. Quer dizer, toda a automação, toda a tecnologia, ela existe para facilitar, para simplificar. E prestadores de serviço é o que não faltam por aí. Em Curitiba, todo ano, centenas de pessoas
são formadas na área de informática, de automação, etc. É só contratar 2, 3 aí, que isso seria resolvido. Então, e a tarifa? Hoje estava vendo, ontem, hoje, reportagens sobre as tarifas. É lógico, o impacto é grande, muito grande. Por quê? Porque os nossos trabalhadores mais humildes ganham muito pouco. Nós não somos a Europa, onde as diferenças de salário são muito menores. Aqui não, qualquer um que inicie uma carreira dessas mais privilegiadas já começa ganhando 8, 10, 20 salários mínimos, o que é um absurdo, né? Usar o salário mínimo como referência de salário, né? Nós temos que ter uma melhor distribuição de renda, não através de esmolas, mas da valorização do trabalho em todos os sentidos. Mas o Brasil até o contrário, o governo até estimula as pessoas a terem mais e mais filhos, que assim garantem essa mão de obra barata e abundante que faz do Brasil um país perverso. E a tarifa? Vai ser quanto? Quem vai pagar? Se não for o trabalhador, vai ser o empregador, através do Vale Transporte. Se não for o empregador, o trabalhador, vai ser o contribuinte, aquele que paga impostos. E o sistema ficando mais caro, ele certamente terá menos usuários, ou seja, o famoso IPK tende a piorar. Já é ruim, porque usar transporte coletivo aqui é um pesadelo, por causa das calçadas, da insegurança do pedestre. Inexplicavelmente, em todos os debates sobre o transporte coletivo, 99% das pessoas esquecem que o usuário do transporte coletivo é um pedestre, é uma pessoa que tem que andar, né, que tem que sair de casa até o ponto de embarque, sair do ponto de embarque até o local do trabalho, sair do local do trabalho até a escola e aí por diante. Em todas essas etapas ele está sujeito a atropelamento, assalto, ser mordido por um cachorro, cair num buraco, tropeçar num ferro, cair numa cerca viva cheia de espinhos e coisas assim, esbarrar num poste, ser obrigado a ir para o meio da rua porque a calçada está destruída. Isso é Curitiba. E com certeza, em muitos outros lugares do Brasil, a situação não é melhor. Então agora nós temos um debate que pode se aprofundar, pode se tornar antológico, criar uma motivação maior, porque atingir o bolso do cidadão comum. A questão da tarifa, ela afeta milhões de pessoas aqui no Paraná. Tarifa do transporte coletivo. Um serviço essencial, que se for usado, significa menos poluição, menos consumo de combustíveis, maior facilidade no sistema viário. É algo ao contrário de outras atividades que, se estimuladas, teriam um efeito oposto. Então o prefeito vai ter que ser prefeito, ele vai ter que usar o transporte coletivo, ele vai ter que visitar os terminais de ônibus, não equipes de reportagem, nem prepostos dele. Ele tem que ir lá, ele tem que abraçar o povo, ele tem que conversar com o povo. E também, com humildade, fazer uma análise retrospectiva e ver o que aconteceu de bom e de ruim no transporte coletivo urbano de Curitiba nessas últimas décadas. Nem tudo foi ruim, né? E o que houve
quando Requião era prefeito, foi algo fantástico, que merece uma análise boa. Se por dificuldades políticas for difícil conversar com o ex-governador, inúmeros técnicos, especialistas poderão, que viveram nessa época e têm honestidade intelectual, explicar ao prefeito o que aconteceu de bom naquela época. Foi um período fantástico, porque era um período extremamente difícil e, apesar de tudo, os avanços aconteceram. Porque antes daquele ano, daquele período, os ônibus, por exemplo, não tinham padrão de layout, não tinham padrão de motor, havia uma figura externa que a gente chamava de ônibus. E até hoje há muito a ser melhorado, como, por exemplo, a utilização de ônibus com piso rebaixado. Não há necessidade, por exemplo, de estações tubo. Tá? Nós poderíamos ter tarifa com integração horária, nós poderíamos ter toda uma forma moderna, né, de utilização do transporte. E também aproveitando experiências de cidades e países que há décadas ou séculos usam transporte coletivo. Por exemplo, na França, né, quem usa sempre tem um desconto especial. Agora, o turista, aquele que usa o transporte coletivo, metrô, ônibus, sei lá o que, de forma eventual, ele paga a tarifa cheia e mais alguma coisa. Tá? As gratuidades são abusivas, com certeza. Não é porque o cara é aposentado que ele não pode pagar ônibus. Mas, de qualquer forma, se isso for respeitado e mantido, existem outras maneiras de reduzir custos e usar melhor os subsídios, né? Destacando-se a frota pública, a integração horária, o uso de ônibus com piso rebaixado, né? Um novo layout para as estações de embarque e até, né, no caso das canaletas, tudo, inverter os binários, tirar os ônibus das canaletas, botar nas vias rápidas, com faixa exclusiva para ônibus, e usar as canaletas para ciclovias, calçadas, né, e assim dar uma opção ao jovem, ao trabalhador, para deslocamento em longo curso, em pistas contínuas, né, dedicadas às bicicletas, até pessoas com cadeira de rodas poderem se deslocar algumas centenas de metros, né, no mínimo, aproveitando o que existe hoje para os ônibus e que não aguenta, né? Nós temos muitos trechos de canaletas que, se forem corrigidas, vão ter que trocar base, subbase, refazer tudo, principalmente na parte norte, porque o solo não foi considerado na hora de pavimentar, né? O ideal seria que fosse tudo de concreto, a um custo alto. Isso, de qualquer forma, terá que ser revisto. E nos planos federais, tá, pensar em opções não tão caras quanto é o metrô, para um sistema complementar e esperar tempos melhores, quando uma reforma fiscal inteligente, tá, remunerar os municípios, que são a unidade verdadeira do Brasil. Nós temos uma concentração de impostos, taxas, encargos, sei lá o que mais, no governo federal. E estados que exportam, que teriam recursos para fazer muita coisa, acabam de mãos atadas, tendo que ir de pires na mão a Brasília, pedir o próprio dinheiro de volta e ainda pagando o preço político de acordos nem sempre convenientes à população. A reforma fiscal é fundamental, assim como a racionalização
do transporte coletivo urbano e da mobilidade do cidadão na cidade de Curitiba e região metropolitana.